você é psicólogo ou estudante de psicologia, já deve ter percebido que nós não temos muitos materiais sobre transtorno de personalidade. Ainda assim, eu separei alguns livros que nós temos publicados em português que eu indico a leitura. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andressa Juliana, sou psicóloga com foco em transtornos de personalidade e se você se interessa por esse tema, já aproveita para se inscrever e apertar aqui no sininho para receber notificações sempre que sair um novo vídeo. O primeiro livro que eu vou indicar é um dos que eu considero em português mais completo. É o Transtornos de Personalidade, essa segunda edição aqui da editora Artimed. Esse livro ele é bem interessante porque ele vai falar de aspectos genéticos, neurobiologia, ele vai falar de cada um dos transtornos, ele vai falar sobre demandas, né? Então, transtornos de personalidade e demandas de cunho, por exemplo, sexuais, transtorno de personalidade e suicídio, ou seja, ele vai se aprofundar um pouco mais em alguns tópicos que são bem recorrentes na prática clínica com esse tipo de paciente, por isso que eu acho que é uma das edições em português que mais vale a pena. Se você é da TCC, possivelmente já ouviu falar desse livro que eu vou indicar, que é a Terapia Cognitiva para Transtornos de Personalidade. É um livro do Beck, com outros colaboradores, é claro. Esse livro, ele é uma base, digamos assim, da terapia cognitiva que a gente conhece para o tratamento de diversos transtornos de personalidade. Então, ele também fala muito bem de aliança terapêutica, de dificuldades nos tratamentos, de estratégias um pouco diferenciadas, vivenciais, um pouco do que a gente não vê muitas vezes em um livro só clássico de terapia cognitiva, mas que nos ajuda a entender muito bem como essa abordagem pode trabalhar com esse tipo de transtorno. E aí tem mais um livro que eu não tenho ele aqui físico para mostrar para vocês, mas é o Terapia Cognitiva para Transtornos de Personalidade, uma abordagem focada em esquemas. É um livro do Jeffrey Young. Ele é um livro que vai trabalhar muito bem com terapia de esquemas, que a gente sabe que é uma abordagem aí de terceira onda da TCC, que traz sim alguns recursos muito bons para trabalhar com esse tipo de paciente. Por isso que eu acho que toda pessoa que trabalha com transtorno de personalidade, ela precisa ter um bom conhecimento sobre terapia do esquema. Aí o próximo livro é um clássico, a maioria dos psicólogos já leram, e é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Dalgarno Rodo. Esse livro, ele é muito importante por quê? Porque transtornos de personalidade você tem que entender muito bem sobre psicopatologia. Esse livro ele acaba aprofundando um pouco mais na psicopatologia específica em alguns transtornos, então a gente vai ter uma base da psicopatologia e a gente vai ter ainda um pouco sobre cada um dos transtornos. Não que ele se aprofunde especificamente em transtornos de personalidade, mas ele traz algumas questões de personalidade que a gente precisa entender. E aí eu vou trazer uma indicação de um livro específico para um dos transtornos de personalidade, que é o transtorno de personalidade borderline, que se vocês forem procurar, é o que a gente mais tem material disponível hoje em português. Esse livro aqui, ó, Transtorno da Personalidade Borderline, da etiologia ao tratamento, para quem quer entender um pouquinho sobre a terapia comportamental dialética e também alguns outros tratamentos. Aqui a gente fala um pouco de GPM, ele fala aqui de algumas outras abordagens, ele traz muito conteúdo, inclusive sobre a comorbidade entre o transtorno de personalidade e o transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é muito frequente. Ele se aprofunda muito bem, especificamente nesse transtorno. E aí, se a gente for olhar, eu acho que é um dos melhores livros mais completos sobre o tema. Como eu falei, quando a gente trabalha com transtornos de personalidade, a gente precisa fazer muitas buscas, vamos ter que buscar muitos artigos, vamos ter que ler inglês. Ainda assim, eu acho que essas dicas aqui que eu dei são muito úteis se a gente for pensar em livros em português, e é isso, quem quer se aprofundar vai ter que fazer leituras sobre o tema. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de me avaliar aqui embaixo, curtir esse vídeo e me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdo em tempo real.